Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria para nós mais uma vez, mais um vídeo, mais uma programação aqui da Zona Online. Hoje eu estou aqui com o pastor William, estou aqui Alegria. na casa dele, aqui no estúdio onde ele faz as gravações dele. A gente está participando aqui do Congresso Simplifique e a Legal. gente aproveitou também para fazer esse programa daqui. E se você quer acompanhar esse congresso, tá no canal daqui da Comunidade Cristã Zoe de Pato Branco. Você pode assistir depois, pode acompanhar depois esse congresso que tem sido uma benção. Pastor William, obrigado por ter aceitado esse convite, né? Obrigado eu, Jones. Para mim, sempre é uma honra compartilhar daquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem queimado no nosso coração. E falar do reino do Senhor para nós sempre vai ser uma honra, né? Sempre vai ser um privilégio. Não nos encontramos dignos, mas é uma honra saber que Deus é misericordioso, gracioso, e nós poder falar sobre as coisas dele sempre enche o meu coração e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Então vamos começar falando aqui sobre três coisas, né? Eu fiz uma divulgação hoje. Legal. Não vá à igreja, não deixe tudo por Jesus e não deixe o mundo. É um pouco forte essas três frases, mas nós vamos explicar aqui da melhor forma. Eu espero que você fique até o final do vídeo aqui para acompanhar o nosso raciocínio, né? Aquilo que a gente entende. Não vai. A primeira coisa então é não deixe tudo. Eu queria só explicar aqui uma coisa. Tanto eu quanto o pastor William, nós somos pastores, né? O pastor William, ele pastoreia junto com a pastora Nina aqui em Pato Branco e eles vivem assim um grande avivamento aqui. Mas se a gente for escutar um pouco do testemunho do pastor William e da pastora Nina, eles tiveram grandes renúncias, né, pastor William? Ele pode falar um pouco melhor sobre as coisas que eles largaram, que eles abandonaram, deixaram para trás por causa de Cristo e por causa do ministério pelo qual eles vivem hoje aqui em Pato Branco. E eu penso assim, né, William, que isso é muito bíblico, né? A proposta do Evangelho é uma proposta muito radical e é uma proposta progressiva. Deus, no começo da conversão, ele sempre nos pede muitas coisas, renúncias, e isso continua por toda a nossa vida. Então, nós ali em Laranjeiras, né, o pastor Cezinha também, um exemplo disso, tantos outros pastores ali, o Shalom e outros pastores que Verdade. tiveram grandes renúncias assim na parte profissional e tudo mais. E isso é algo bíblico, é algo legítimo, é algo que Deus muitas vezes nos pede, né, pastor William? Essas renúncias, essa largar tudo, abandonar. Verdade, Jones. Olha, a vida, eu sempre falo que a vida, daquilo que você quer, a medida que você quer experimentar de Deus também é a medida das suas renúncias. Mas a renúncia ela precisa ser encarada de maneira muito específica. O que é para mim, talvez não é para você. O que Deus falou comigo, talvez Deus não falou com você. E então é algo muito específico. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim: deixa a sua terra, a sua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. E é algo muito específico para Abraão. E você faz para vocês entenderem, esse chamado não era para Ló. Ló foi e a geração de Ló foi totalmente corrompida. Então, porque não escutou de maneira certa a voz de Deus. Então, toda a renúncia que eu e a pastora Nina tivemos foi debaixo de uma unção, Uma debaixo palavra, de né? uma palavra, debaixo de uma conversa com liderança, debaixo de muitas coisas, família. Por muitas vezes precisei explicar para o meu pai, para minha mãe, não brigar com eles, mas explicar. Deus está me chamando. Por isso, por exemplo, sou formado em Direito, fiz 5 anos de faculdade de Direito. Chegou um momento em que eu precisei falar para o meu pai, para minha mãe, eu não vou ser advogado, agora eu vou ser um pastor. Primeiro momento para eles isso era
difícil em eles entenderem, mas precisei orar, precisei conversar, explicar qual era o plano de Deus, e não foi uma, duas, três, várias vezes. E isso, e eu creio que isso essa unção foi gerada para poder então desenvolver o que nós desenvolvemos hoje. Eu dou conselhos, Jonas, para muitos jovens. Alguns jovens falam assim, eu quero abandonar a faculdade. Não, você está querendo fugir de uma responsabilidade. Deus não te chamou para você abandonar a faculdade, Deus não te chamou, isso é outra coisa, né? Você precisa entender especificamente o que Deus está te chamando. Então, nós não podemos usar como justificativa para os nossos defeitos, os nossos problemas, a renúncia, mas quando realmente Deus falar para você renunciar a alguma coisa, aí é diferente, aí é uma conversa sua com Deus. E aí Deus é aquele que vai prover todas as coisas, é aquele que vai... Ele é o Deus Jeová Jireh, aquele Deus que estava lá no momento do sacrifício de Isaac, em que Deus proveu o cordeiro. Então, esse Deus é aquele que te chama e é aquele que vai prover todas as coisas. Então, tem até uma frase que muitas pessoas usam, né? Quando eu tiver mais tempo para Deus, eu vou fazer mais pela obra, vou fazer mais pelo reino. E muitas vezes Deus colocou essa pessoa, esse jovem, dentro de uma faculdade onde tem muitos alunos ali, a grande maioria que não conhece Cristo. Ele tem a possibilidade de ser uma luz ali, mas por essa desculpa, como o pastor William falou, essa justificativa para deixar uma responsabilidade, abre mão de um campo branquinho que Deus colocou à sua disposição para colher. No trabalho a mesma coisa. Então, eu creio, né, que Deus pede isso para algumas pessoas especificamente. Não sei em quantos por cento Deus vai pedir, abandone tudo, no sentido de viver somente com as coisas da igreja. Até por um bom tempo, né, pastor William? Nós, não que nós pregava errado, mas a gente enfatizava mais o deixar tudo, o abandonar Verdade. tudo. E isso eu creio que virou, ficou ali algo para incentivar outros também a fazerem isso. Mas o que nós precisamos entender? Que uma experiência, ela não pode se tornar uma doutrina dentro da igreja, ou não pode se tornar algo que todos vão replicar, vão reproduzir a prática de uma pessoa. Então, a experiência não pode se tornar uma doutrina. O que foi uma experiência boa para mim, o que foi uma experiência que Deus pediu para mim, talvez não seja para você, talvez não seja para o pastor William. O princípio é o mesmo, né? Alguma coisa a gente vai ter que renunciar para conquistar, mas talvez para muitos a renúncia vai ter que ser o quê? Vai ter que ser fazer uma faculdade. Porque essa semana eu conversava, eu e o pastor Cezinha até a gente estava conversando com um casal, e esse casal falou assim, a gente não entendia quando a gente estava estudando, porque a gente queria sair da nossa faculdade e Deus falava, não, continua. Então a renúncia deles para aquele momento ali era, faz a faculdade, se forma. Hoje são um casal, o homem é um médico, a mulher é uma enfermeira, e eles, assim, aonde eles estão, eles têm feito assim a diferença. Então não deixe tudo por Jesus, ou não crie isso como uma justificativa para você fugir da tua responsabilidade. A interpretação da palavra também, Jones, é em Deus, porque por exemplo, se vou voltar a falar de Abraão, sai da tua parentela, a Bíblia diz, né? E às vezes a gente fala assim, não, abandone a sua família. Aí as pessoas se convertem. Não, eu tenho que sair, agora eu não vou mais nos almoços da família porque tal. E, na verdade, eu estou em Pato Branco, mas eu estou mais perto da minha família. Eu oro mais por eles, eu converso, dialogo muito mais. Então, isso é muito... você precisa entender melhor que maneira, porque talvez você
se você quiser comparar, eu saí de Laranjeiras, estou em Pato Branco, é aquilo que Deus falou para Abraão. Sai da tua... Não, Deus está falando assim, sai daquela cultura errada. Uhum. Né? Aquela cultura que te fazia mal, de pecado, daquele lugar, mas agora você é um agente que transforma esse lugar, entendeu? Então, às vezes, eu conheci Jesus, estou numa faculdade, né? Estamos falando para jovens, estou numa faculdade, vou abandonar a faculdade. Não, você abandona o pecado que estava te envolvendo ali na faculdade, mas agora seja um agente transformador. Seja aquele que leva as boas novas, aquele que prega ali naquele meio. Então, nós podemos ser esse agente que transforma os lugares, os ambientes, mas, voltando a falar, de maneira clara em Deus. É Ele quem vai te direcionar. E o João estava falando... claro que uma exceção não pode ser uma regra. Então, nós temos que observar. Existem exceções, existem coisas específicas que Deus quer fazer para aquele tempo, para aquele momento, para aquela fase, para aquela estação. E às vezes as pessoas acham que eu preciso levar isso para todos. Não, uma exceção não pode ser criada uma regra, porque o nosso Deus é multiforme, graça, e Ele tem um plano para cada um de nós, uma renúncia para cada um de nós. Eu não sei se essa ideia de deixar tudo para fugir da responsabilidade é muito sério. A gente precisa analisar. Então, desafio para você, nesse primeiro ponto, não deixe tudo por Jesus. Não, às vezes Deus está colocando coisas nas tuas mãos, está colocando joias nas tuas mãos para você cuidar, e você está desperdiçando coisas que Deus te deu. Deus te deu essa faculdade, Deus te deu esse emprego, e você muitas vezes está falando, eu estou abrindo mão em coisas que Deus não está pedindo para você abrir mão. Estou abrindo mão da minha família, e Deus está falando, não, fica na tua família para você fazer a diferença. Então não deixe tudo por Jesus, deixe aquilo que Ele pedir realmente para você. Não abra mão de uma responsabilidade como uma justificativa do que você é o espiritual, ou que você é aquela pessoa que está renunciando coisas. Não queime coisas que não é para você queimar. Não abra mão de coisas que Deus colocou nas tuas mãos, porque senão a gente vive de uma forma incoerente com o Evangelho. O Evangelho é radical, mas o Evangelho não é irresponsável. O Evangelho é uma proposta radical, mas não é uma proposta irresponsável. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Então vamos lá. Primeiro, então, não deixe tudo. A segunda coisa que nós vamos falar aqui, não vá à igreja. Não vá à igreja. Talvez essa frase vai alegrar alguns e vai confrontar outros. Eu espero que confronte todos. Não vá mais à igreja. Existe um autor, até o nome, ela não tem o nome dele aqui, é Ed Silvoso. Ele é um pastor argentino, e ele escreveu um livro que se chama Eclésia. Depois você pode procurar aqui na internet, que você vai... É um livro bem interessante, que fala sobre a igreja. Ed Silvoso. Tem na Livrarias Cristã, acho que é alguma coisa assim. É um livro muito bom. E ele fala sobre a história da igreja. E esse termo eclésia, ou igreja, para nós, no português, né? Esse termo, ele é um termo romano, que não é um termo bíblico. Já era um termo que já existia. Assim como o apóstolo também já era um termo que já existia. E o que é eclésia? Para nós entender. Quando o rei conquistava um lugar, uma terra, então ele tinha dois papéis, tinha duas coisas que ele deveria fazer. Primeiro, que era conquistar, ele conquistava um lugar, e a segunda coisa era colonizar esse lugar. Precisava colonizar aquela terra que ele tinha conquistado. Então,
primeiro eles iam lá com armas e conquistavam uma batalha, e depois esse rei enviava um apóstolo. Esse apóstolo, o enviado, ele era incumbido ali de transformar, de colonizar aquela cultura, a aparência daquela cidade. Por quê? Porque quando o rei fosse chegar naquela cidade, ele iria se sentir em casa, ele iria se sentir à vontade. Então esse apóstolo, ele era responsável por mudar a língua daquela cidade, daquela região, a moeda, a arquitetura, enfim, transformar aquele ambiente para que o rei se sentisse à vontade. Então, conquistar e colonizar. Mas o detalhe interessante que nós precisamos dizer aqui é que o apóstolo, esse enviado, ele não ia sozinho. O apóstolo, ele ia junto, ele levava junto com ele um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que iriam ajudar ele a colonizar essa região, essa cidade. E o nome desse grupo de pessoas que ia junto com ele era eclésia, ou igreja. Então eles transformariam, essa igreja transformaria aquela cultura, essa igreja mudaria totalmente aquele cenário, aquele ambiente onde eles estavam inseridos. E o interessante é que esse apóstolo, esse enviado, ele procurava dentro ali do grupo dele, dentro do reino dele, pessoas qualificadas dentro das suas funções, né? De diversas funções, engenheiro, médico, dona de casa, enfim, todas as funções, e eles iriam junto para essa região para colonizar, para deixar do jeito que o rei se sentiria à vontade. Você já entendeu aqui o nosso recado. O papel da igreja, nós usamos esse nome igreja, para nós é as quatro paredes, é um templo, é as cadeiras, é o altar. Igreja nunca foi isso. Igreja somos nós, eu e você. Eu sou igreja, você é igreja. Então por isso que nós falamos, não vá à igreja, seja igreja. Aonde você está, seja igreja. Lá naquele lugar, transforme aquele ambiente aonde você está. Se Deus te colocou numa faculdade, transforme aquele ambiente. Seja influente naquele lugar onde Deus te colocou. Faça diferença. Seja uma luz, né? Seja alguém que vai trazer o reino dos céus na terra. Quando eu vim para Pato Branco, Jones, nós não conhecíamos muitas pessoas e eu falava com a Nina, nós precisamos de alguma maneira estar inserido na sociedade, porque nós seremos esses agentes que vão levar a transformação. Esses apóstolos, né? Nós somos igreja, e aí então o que nós sabemos, né? Eu sei dançar, eu gosto de fotografia, eu gosto de jogar futebol, jogar vôlei. Então a gente tentou no começo a descobrir onde tinha essas pessoas para nós irmos fazendo amizade e entendendo que nesses lugares nós seríamos igreja. É muito muito diferente nós chegar em Pato Branco e falar assim, nós somos da igreja Zoe. Que Zoe? Uhum. Né? Então, não, vocês são diferentes, vocês nos tratam de maneira diferente, vocês nos amam, vocês se preocupam com nós. E aí então, por que surgiam essas perguntas? Por que vocês são tão diferentes? Porque nós temos algo dentro de nós. Nós somos uma fonte. E aí eu quero ler esse texto aqui, ó. João 4:14. Ou a partir do 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uhum. Então, em um primeiro momento, nós éramos aquelas pessoas que estavam com sede.
secos. Aí, então, e quando Jesus entra na nossa vida, então nós nos tornamos a fonte também, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, nós somos a igreja, né? Nós somos essa eclesia. E Ele estando dentro de nós, por onde formos, nós levamos dessa água viva, dessa fonte inesgotável, que vai levando vida por onde nós andarmos. Então, aonde você estiver, no grupo que você estiver, participar, eu participo de um grupo de ciclista, de motoqueiro, né? Eu participo, eu jogo futebol, eu estou lá naquela faculdade, eu estou nesta empresa. Meu Deus, seja uma fonte, seja igreja nesse lugar. Existe uma frase, eu não me recordo agora quem que disse, acho que foi Spurgeon, que fala assim: aonde a igreja se calou, o mundo tem voz. Aonde nós nos calamos, o mundo, Satanás, ele tem uma voz. Aonde não tem luz, a escuridão predomina. Né? O escuro nada mais é do que a falta de luz. Quando você chega na tua casa, de noite tá tudo escuro, você apertou o botãozinho ali, a escuridão foi embora. Por quê? Porque a luz chega. Então, aonde a igreja se calou, o mundo tem voz. E a gente tem falado bastante sobre os 7 montes, né? As 7 áreas de influência da sociedade. E eu entendo que nós, como igreja, por um bom tempo, a gente ficou aquém, a gente ficou distante dessa realidade, onde muitas vezes o mundo tem voz. Né? A gente falou aqui sobre várias coisas da faculdade, sobre trabalho. É só você fazer um exercício. Aonde você trabalha, onde você estuda, o ambiente que você convive, quem tem mais voz lá? Talvez o mundo está tendo mais voz lá, por quê? Porque você, talvez as pessoas cristãs que Deus colocou lá, não estão sendo realmente o reino lá dentro. Só queria esclarecer aqui o que nós acreditamos. Né? Existem vários livros, né, que falam sobre esses 7 montes. O que são esses 7 montes, essas sete esferas? A mídia, o governo, né, a política, a educação, a economia, a arte, família e religião. As 7 áreas de influência na sociedade. E existem algumas pessoas que acreditam que Deus nos colocou como igreja para dominar, para governar essas áreas e ser colocado como evidência. Eu acredito também nisso, mas eu não acredito de uma forma total nessa teologia ou nessa teoria que muitos pregam, assim, né, precisamos ter um presidente evangélico, precisamos ter um deputado evangélico, precisamos ter o chefe da empresa evangélico. Eu entendo que amém se nós tivermos um presidente que é evangélico, se nós tivermos um governador, um prefeito, agora a gente está na época de política, né? Mas eu entendo que não vai ser bem desse jeito, porque senão vai virar um monopólio evangélico em todas as áreas, e eu creio que Deus não nos chamou para dominar essas áreas. Eu creio de outra forma, eu creio que Deus nos colocou nesse mundo para influenciar essas áreas. Porque se o governo de Deus fosse ser estabelecido nesse mundo aqui, Jesus teria sido o governador, o rei de Israel, e não foi desse jeito. Quando até os discípulos chegam a perguntar para Jesus, falam: aonde que está o teu reino? Jesus fala para ele assim: o meu reino não vem de modo aparente ou de modo visível, o reino está dentro de nós. Verdade. Então existe uma diferença entre você dominar e você influenciar. Talvez lá no teu trabalho você não vai ser o chefe do setor que você trabalha, mas sendo o mais humilde, você vai influenciar a partir dessa tua humildade. O próprio Jesus mesmo, ele vai e ele influencia o mundo inteiro fazendo o quê? Lavando os pés, sendo aquele que tem o cargo, entre aspas, pior de todos, porque o Jesus fez algo ali, demonstrou algo para os discípulos e para nós, muito importante, porque o papel de lavar os pés das pessoas era do servo mais inferior. Então, a forma de governo, a forma de influência, aliás,
que Jesus está demonstrando para nós é dentro, é um coração humilde. No teu trabalho, na tua faculdade, onde você está, talvez você não foi levantado de uma maneira técnica para você ser o melhor na área técnica, mas para você ser o melhor cristão lá dentro. Para você ser aquele que vai trazer o céu naquele lugar, naquele ambiente. Sabe, Jones, que nós precisamos analisar nossa sociedade e geralmente o que acontece, as pessoas vão para a igreja e a igreja acaba sendo o único grupo da pessoa. Uhum. O único lugar em que a pessoa atua. É o único grupo do WhatsApp que a pessoa tem, é o grupo do WhatsApp da igreja. Uhum. Não, viu? Nós temos que pensar diferente. Nós precisamos saber onde que estão os partidos políticos, onde é que estão as associações, onde é que estão os próprios grupos de WhatsApp. Eu preciso estar inserido nesses lugares, eu preciso estar inserido numa academia, eu preciso estar inserido num grupo de futebol, eu preciso, sabe, eu não posso limitar a minha vida às pessoas da igreja, às pessoas da minha célula. Não, eu tenho essa condição, eu sou uma fonte. Eu sou uma fonte que pode ir e influenciar. Então, por exemplo, a associação comercial da sua cidade, talvez você é um empresário, eu quero influenciar. Como que acontece? Onde é que é? Nós somos uma cidade de predominância rural, onde é que o grupo leiteiro? Onde é que está a associação rural da sociedade? Onde é que estão essas pessoas? Os partidos políticos mesmo? Né? Estamos no tempo de eleição. Eu tenho toda essa condição de influenciar. O clube da sua cidade, o maior clube aí, vamos fazer parte da diretoria, vamos lá votar para que nós possamos mudar esses cenários. Então eu creio que nós podemos influenciar de maneira muito grande se nós entender que é aquilo que nós estamos falando aqui. Não vá para a igreja, mas seja a igreja. Seja... É isso aí, eu concordo plenamente com o William. Eu acho que a gente tem que estar nessas 7 áreas da sociedade de influência, não de domínio. Porque, só concluindo aqui o meu raciocínio sobre essa questão, que eu não creio que todos os professores serão evangélicos, todos os políticos serão evangélicos, amém, se todos chegarem ao pleno conhecimento da verdade, amém. Mas eu creio que esses cristãos, nós que já conhecemos a palavra, já temos o entendimento, se nós ativar o modo influenciar e desativar o modo ser influenciado, Jesus, quando leva os discípulos, né, para o pior lugar em Cesareia, né, onde ele chega para os discípulos e fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a primeira vez que Jesus usa essa palavra igreja. Não tinha igreja, estrutura. Ele estava se referindo a esse grupo de influência. Então não vá à igreja. Ative esse modo de influência, porque as portas do inferno não prevalecem para uma igreja de verdade, a igreja raiz, a igreja primitiva, aquela que se infiltra, aquela que vai lá no hospital, aquela que vai lá no grupo do CTG, aquela que vai lá no grupo de ciclista. E nós não estamos falando aqui para você entrar em novas coisas, mas aonde você já está, você ativar o modo influenciar. Não vá à igreja, seja a igreja, seja aquele que vai influenciar as pessoas, e não influenciar para o lado errado, né, William? Mas influenciar para o lado positivo. Jesus. E nós aqui já vamos entrar na última coisa. Primeira coisa, não deixe tudo por Jesus. Segunda coisa, não vá à igreja. E terceira coisa, e última, não deixe o mundo. Não deixe o mundo. Alguns aí comemoraram. Que bom, que pastor legal, né? Tá falando para nós não deixar o mundo. E eu só estou repetindo o que Jesus disse. Jesus falou, não... Ele ora, ele pede para Deus em João, capítulo 17, 15, ele fala assim: Pai, eu não peço que tires do mundo. Ou seja, não tire eles do mundo. Porque como que... e dele continua falando, né, Jesus? E sim que o guardes do mal. Como que você quer ser alguém que vai mudar o mundo se você não está no mundo? Como que você quer ganhar muitas vidas para Jesus se você não está num ambiente que
tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. E aqui nós podemos falar várias coisas, mas algumas coisas específicas que eu quero dizer, ou reafirmar aqui que nós já falamos. Ative o modo influenciar. Você que participa de um grupo de futebol, você é o único crente lá, comece primeiramente orando para aqueles teus amigos. Verdade. Orando, Deus, que eles tenham um encontro com o Senhor. Não seja mais um. Eu creio que Deus, quando o salmista escreve, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está falando assim para não se assentar, mas ele tem que estar por ali. Ele tem que estar por ali. Não os tire do mundo, Jesus fala. Deixe eles no mundo, livre eles do mal. Livra, traz livramento, reveste, a unção já está sobre nós, o Espírito Santo está sobre nós, mas no mundo, diante das pessoas que não conhecem Jesus, eu preciso trazer o céu para a terra, expor o reino que está dentro de mim, colocar o reino que está dentro de mim para fora, trazer uma palavra para as pessoas que convivem comigo, trazer uma palavra de esperança, trazer o evangelho genuíno para que as pessoas conheçam quem Deus é de fato. Não saia do mundo. Falando assim, né, Jonas, a gente precisa também ter um pouco de sabedoria, preocupação em que lugar, né? Eu também estarei indo, porque assim, eu lembro que no começo da minha conversão teve alguns lugares que eu precisei dizer não, agora não é momento, porque esse lugar me lembra muito do meu passado, esse lugar aí ainda posso ser tentado, eu posso vir a cair, eu posso ainda, então eu preciso perceber, mas hoje eu posso ir tranquilamente nesses lugares e eu sei que ali eu sou um agente de transformação, né? As próprias amizades, que em alguns momentos que eram amizades que te levavam ou que você estavam muito próximos e aí então poderia ali aquela amizade poderia ainda te levar para aquele lugar, mas aí então hoje eu tenho total certeza, né, que com essas amizades eu posso ser aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que leva todas essas coisas para eles. E a outra coisa sobre o mundo, Jones, eu percebo que às vezes falta um pouco de aquilo que nós temos numa aula no caráter, que é ser disposto e disponível para se tornar essa pessoa que muda. O Jesus está falando para nós, eu quero que vocês mudem o mundo. Tá? Mas isso precisa de disponibilidade em nós, disposição. Nós precisamos marcar na nossa agenda. Encontrar um momento, um lugar, um horário em que eu vou realmente. Eu vou onde estão as viúvas, os drogados, eu vou onde estão os perdidos, eu vou onde estão os órfãos. Então, só que aí às vezes as pessoas, né, tá bom aqui, né, não é o mundo, é o meu mundinho, né, é o meu lugar, e aí eu não avanço, eu não desbravo, eu não conquisto, porque o reino dos céus, ele precisa ser como aquela fonte que nós estávamos falando, precisa ser jorrado para as pessoas, né? E aí nós vamos ganhando território, o reino vai avançando. Então eu preciso, além de ter essa disposição em ir, eu também preciso encontrar na minha agenda, estar disponível para isso, para mim cumprir o propósito do Senhor dessa terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, vai, avance, se esforce, né? Cumpra o teu propósito e aí então nós vamos atuar de maneira grandiosa, né? Nesse mundo que o nosso Senhor deixou para que nós pudéssemos ser aqueles que levassem as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui. Talvez você chegou agora e pegou pela metade da conversa, eu desafio você a começar desde o início aqui e assistir na íntegra esse programa nosso aqui, que foi um bate-papo muito interessante. Mas para fechar aqui, William, eu sei que muitos oram e pedem assim, Deus, eu quero viver 100%, integralmente
na tua obra, eu quero ser um pastor integral. Eu vou dizer para você, as tuas orações já foram respondidas. Já. Você já está, aceitou a Jesus. partir de agora, quando você aceita Jesus, fala: Jesus, a minha vida é tua, você já é 100% integral, porque nós não podemos ter 1% ainda do mundo. Você já está qualificado, você já está apto, né, para viver 100% na obra, 100% da obra. O apóstolo Paulo, um dos grandes de todos os tempos, ele vivia 100% na obra. Ele era um apóstolo, ele era um discípulo de Jesus, ele fazia discípulos e fazia tendas. Ele era um empresário. Daniel, ele vivia integralmente da obra, ele era alguém que se destacava no meio político, ele era um governador da época e trabalhava na política e era alguém que orava 3 vezes por dia ainda, ele arrumava espaço na sua agenda e ele pôde mudar aquela cultura da época. Ele foi a igreja naquele momento, naquele ambiente onde ele estava inserido. Samuel, o profeta Samuel, ele foi o profeta, mas a Bíblia fala que ele exerceu um cargo político também, ele era o juiz. Ele era alguém que representava o povo diante de Deus, mas ele resolvia causas como um juiz. E tantos outros homens. Mude, um grande avivalista, alguém que a Bíblia não, né? A história conta que ele fazia escola dominical, multidões, várias crianças, várias pessoas aprendiam da palavra através dele. E na segunda-feira ele estava consertando sapato, falando de Jesus, consertando sapato, vivia integralmente. Então você já está apto aí no teu trabalho, aí na tua faculdade, você está apto já a viver integralmente. Mas lembrando, não vá mais à igreja. Seja a igreja. Não deixe tudo por Jesus. Não entregue coisas que Deus colocou na tua mão. E não deixe o mundo. Jesus falou: Pai, eu peço para que o Senhor não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. O Senhor não vai te tirar do mundo. Muitas vezes nós temos que tirar o mundo ainda que está dentro de nós. O pecado, a vida, os pensamentos, mas não saia do mundo, porque é lá no mundo que você vai ser um agente de transformação. Tá bom? Obrigado, William. Obrigado você que acompanhou até agora. Deus abençoe e continue acompanhando aí nosso canal e as nossas programações aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.